paz. Graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Olha, 12:11, olha a hora. Se essa moça está aqui, Duda Rodrigues, é porque a informação de saúde é prioridade a partir de agora. Roda a vinheta, vem aí o quadro Saúde Você. Chegou a hora de falar de saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre efizema pulmonar. O enfisema pulmonar é uma doença que, para vocês terem uma ideia, 85% dos casos podem ser o cigarro. E 210 milhões de pessoas no mundo sofrem de efizema pulmonar. Gente, os dados são muito importantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina, 5 milhões no Brasil vão sofrer de enfisema pulmonar e até 2020 nós teremos o enfisema pulmonar, doença respiratória, como terceira maior causa de morte no mundo. E para falar sobre esse tema, eu converso com o Dr. Rodrigo Santiago e Dr. Rafael Faraco Rodrigues, que eu não posso deixar de falar que é Rodrigues, né? Tudo bem, doutores? Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. E olha, esses dias atrás nós tivemos aí o Dia Sem Tabaco, teve bastante movimento nas redes sociais falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Estamos sempre aí falando, fazendo propaganda, pedindo para as pessoas deixarem o cigarro de lado, porque cigarro faz mal, tá? Bom, doutores que são pneumologistas, Dr. Rafael e Dr. Rodrigo, sejam mais uma vez bem-vindos para falar de um tema importante que é o enfisema pulmonar. Mas, doutor, eu ouvi dizer que tem uma sigla, que é a DPOC. Vocês podem começar explicando o que é a DPOC e se é a mesma coisa que enfisema pulmonar? Bom dia para todos, né? É importantíssimo a gente realmente conscientizar a população do que é essa sigla, que às vezes ouve falar, mas é muito mais comumente escutado enfisema. DPOC, como o nome já fala, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença dos pulmões, crônica por muito tempo de cigarro e obstrutiva porque obstrui os brônquios, fecha a gente chama de luz dos brônquios, dificultando a passagem de ar. Nós temos imagem aí, vamos por enquanto o senhor explica, que fica até mais fácil para quem está em casa. Então você pode ver na imagem um brônquio doente e um brônquio saudável. Você vê que é muito mais difícil a passagem de ar nesse brônquio doente, porque ele está com esse estreitamento de onde passaria o ar. E tem também o DPOC, são duas doenças pulmonares, que é uma bronquite crônica e o enfisema. E elas acabam sendo, por isso não é a mesma coisa exatamente, mas para a população entender mais facilmente, a gente pode falar assim, a bronquite crônica, daquela doença causada pelo cigarro, a maioria das vezes causada pelo cigarro, por muito tempo o paciente fumou, e aí vai causar esse espessamento brônquico. E o enfisema, a gente chama esses cachos de uva, né, que são as extremidades depois dos brônquios, que é onde vai ter as trocas gasosas e tudo mais, eles acabam tendo essa destruição desses alvéolos, e aí causando esse enfisema. E tá dando vários sintomas, falta de ar, sim, tosse, cansaço, e a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada, com dificuldade no seu dia a dia. Eu quero até fazer uma correção, os dados são da Organização Mundial de Saúde. Aqui eu falo tanto dos especialistas que vêm aqui, que são membros da sociedade, que a gente acaba trocando um pouquinho, mas é importante corrigir que são dados da Organização Mundial de Saúde, então a gente tem que aí ver que existe estatística que tem que ficar preocupado. Doutor, eu falei sobre o cigarro ser 85% das causas, isso procede? É só o cigarro mesmo que causa? Exato, primeiro agradeço a oportunidade, Duda. E assim, a gente sabe que 80%, 90% dos casos de DPOC é o que leva realmente ao cigarro, tá? Mas não é exclusivamente o cigarro o responsável pelo DPOC. Existem outras causas também, tanto o tabagismo ativo, né? Isso não precisa nem de ser dito, mas o tabagismo passivo também é super importante. Existe queima, que a gente fala queima de biomassa. O passivo, né? Só para explicar, aquele passivo, que não fuma, mas está do lado de quem fuma, exatamente, né? Aquele que convive com a sua esposa, o seu marido fuma, alguma pessoa que convive no mesmo ambiente e tabagista e conviveu durante algum tempo com essa pessoa fumando. Além da questão do tabagismo passivo, a gente fala queima de biomassa. O que seria biomassa? Queima de lenha, né? Utilização de fogão a lenha. É muito comum, às vezes, as pessoas antes utilizavam muito fogão a lenha em casa, então a gente acaba tendo pacientes com DPOC, cujo causador foi a utilização do fogão a lenha. Isso é importante a gente saber o seguinte, que outras causas levam ao DPOC, mas quase 90% das vezes é causado pelo cigarro, realmente.
Doutor, agora, em casos graves, né? Vamos falar aí do caso que a pessoa já está no estágio avançado. O que ela sente? Quais são os sintomas? O DPOC, Duda, tem vários extremos, né? Tem aquele A paciente... gente tem imagens também aqui, né? Vamos mostrar para quem está em casa, olha. Aí ilustra um pulmão doente, né? Do paciente tabagista, né? Então, geralmente, o DPOC tem vários extremos, né? Tem aquele paciente que tem um DPOC leve e um DPOC muito grave. De acordo com o extremo, de acordo com o nível do DPOC, os sintomas vão ser maiores ou menores, né? Então, o paciente que tem um DPOC muito grave, ele vai sentir basicamente falta de ar, tá? Então, ele tem um desconforto respiratório importante e, geralmente, as atividades de vida diária que ele realizava de uma forma natural, hoje não consegue realizar. Até mesmo tomar seu banho, pentear o seu cabelo, amarrar seu sapato, né? Até que chega a um extremo que esse paciente, às vezes, necessita de utilização de oxigênio realmente durante 24 horas por dia, né? De suplementação de oxigênio. Bom, a gente vai falar de prevenção, que é sempre importante. Quem está assistindo quer saber também como prevenir, iniciando para quem fuma parar de fumar. Eles trouxeram bombinhas, trouxeram alguns procedimentos aqui, na verdade, né? Alguns até chamaria de medicação, né, doutor? Que podem auxiliar para quem quer parar, para quem quer prevenir ou para quem quer tratar. Então vamos descobrir para que serve? Vamos lá para vocês mostrarem para a gente e também continuar aqui mostrando imagens que fica mais fácil para quem está em casa entender. Pode se posicionar ali do lado da mesa. A gente vai começar falando, doutor, pode ficar ali do ladinho. A gente vai começar falando ainda da prevenção, né? Falando no caso da prevenção, como que é feito para quem sofre ou para quem quer fazer algum diagnóstico antecipado? Então, a prevenção, basicamente, não fumar. A gente tem que pensar em não fumar. O paciente que fuma, a ideia é que ele procure um pneumologista, tá? Esse paciente procurando um pneumologista para ter o diagnóstico mais precoce. Mas a gente fala de doenças de pulmões, né? Do pulmão, na verdade. Sim, nesse caso, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá. Geralmente, como a gente falou, mais de 80% dos casos causada pelo cigarro, né? Então, a melhor prevenção vai ser não fumar e quem fuma, parar de fumar. Agora, a gente tem o tratamento. Como uma doença crônica, né, enfisema, como toda doença crônica tem seu tratamento. Então, o tratamento, você tem que procurar o pneumologista para ter a melhor forma de fazer esse tratamento, assim como quem tem pressão alta tem que usar remédio de pressão, Sim. Quem tem diabetes tem que usar remédio de diabetes, quem tem DPOC tem que fazer o tratamento para DPOC. Agora, é muito comum vocês que ficam em hospitais perceberem que as pessoas vão muito ao hospital em momento de crise. Deu aquela falta de ar, a pessoa corre para o hospital. Isso é muito comum? Não para de fumar, não faz nada, mas corre para o hospital quando tem crise. Não, e o pior é o seguinte, fica esperando chegar na crise e não melhora. Para procurar o pronto-socorro, né? Então, assim, geralmente é muito comum as pessoas acharem que chega nessa época de outono, inverno, variações climáticas, que é comum ter tosse, ter falta de ar, ter chiado de peito e vai no pronto-socorro, faz uma medicação, acaba melhorando e continua a sua vida normalmente. Agora, o mais importante, essas pessoas que têm recorrência de sintomas e têm histórico tabágico, fumou por muito tempo, ou foi esse tabagismo passivo ou mesmo ativo, né, que é o mais importante, sempre passar com um especialista para fazer um diagnóstico, né, e começar o tratamento específico, não só tratar aquela agudização do quadro, aquela crise, mas sim a utilização de uma medicação para prevenção, que isso é o mais importante de tudo. Agora, o DPOC ou enfisema, como que é o tratamento? O tratamento, como o Rodrigo bem falou no início, o DPOC a gente sabe que é uma obstrução, né? Então, assim, é uma dificuldade de passagem de ar, né? E chegar até a via final, que seriam os alvéolos, né? Então, como tem uma obstrução, nós temos que abrir os brônquios, né? Então, o tratamento são com medicações broncodilatadoras, ou seja, medicações que abrem os brônquios para ter uma passagem maior desse ar, uma passagem tanto na entrada quanto na saída do ar, tá? E esse tratamento, o mais importante, é para melhorar a qualidade de vida do seu paciente, para reduzir o risco de procura de pronto-socorro, reduzir o risco de internação e, principalmente, aumentar, em alguns casos, aí, também a sobrevida. Eu tenho até uma pergunta, a gente vai falar de bombinha agora, né, doutor? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, falam que bombinha faz mal. Eu conheci várias pessoas que usam e falam de uma certa arritmia cardíaca. Eu já vi pessoas que têm medo de usar porque falam que causa uma aceleração cardíaca. Isso procede no caso de tratamento com bombinha? Eu vou até pegar a bombinha para mostrar para vocês os dispositivos. O Dr. Rafael pode ir falando também disso aí. Na verdade, Duda, o que acontece, né? Antes,
não tinha uma medicação específica para tratamento, nós estamos falando hoje de DPOC, mas asma também não tinha uma medicação específica. Então as pessoas utilizavam medicações para alívio dos sintomas, ou seja, eu estou com falta de ar, eu estou tossindo, meu peito está chiando, eu vou utilizar uma bombinha para aliviar meus sintomas. Então utilizava a medicação para alívio, mas não a medicação para tratamento. Na verdade, não é a bombinha que fazia mal, era o não controle da doença de base, seja DPOC, seja asma, que levava a repercussões e às vezes desfechos desfavoráveis, né? Então, na verdade, isso é mito, tá? Então, bombinha faz mal? Não. O que faz mal é ter uma doença pulmonar, no caso do DPOC, e não utilizar sua medicação para controle. Achar que só a bombinha resolve, né? Exatamente. É tratar, e a gente tem uma variedade importante, gigantesca, de vários dispositivos inalatórios, de várias bombinhas que são para tratamento, porque como o doutor falou, o tratamento vai para os pulmões. Sim. Então, a medicação inalatória vai agir diretamente no lugar doente. Então, eu trouxe alguns dispositivos para mostrar a facilidade, alguns dos vários, né? São iguais a função Não, vou até deles? mostrar, Não. se puder dar uma... Não, função, o objetivo dos dois é o mesmo. Exatamente, o tratamento do DPOC, o tratamento do enfisema, fazer essa broncodilatação por bastante tempo, para não ter que ficar saindo de crise toda hora. Então, esse aqui é bem simples, abre, puxa, prende os seus 10 segundos, solta, pronto, acabou. Esse, no caso, é de manhã apenas. Este outro dispositivo, claro que o médico que vai falar para o paciente qual que é a sua melhor indicação de medicação, mas só para mostrar que tem vários tipos. Esse outro a gente gira, abre aqui e tem essa névoa que a pessoa puxa pela boca para ir, obviamente, aos pulmões. E tem esse outro que a gente também trouxe, todos muito simples, colocar uma cápsula aqui dentro, fechar, estourar e também puxar. Ou seja, aquele mito, como o Dr. Rafael falou, de ficar só fazendo spray, e também temos medicações de spray de controle, tá bom? Sim. Mas aquele mito de ficar só usando a medicação de spray, isso faz mal, não é bem assim. O que faz mal é o não tratamento da doença crônica. Tem que fazer o tratamento de controle. Senão a bombinha fica igual a pessoa que quando tem crise vai pro PS, né? Exatamente. Ela usa quando dá a crise, mas não faz um tratamento contínuo e acompanhamento do médico para poder saber se realmente deu resultado. É super importante, Duda, essa questão. O uso da medicação para controle do DPOC melhora, inclusive, a performance, a parte cardiológica, porque pulmão e coração, os dois trabalham juntos. Se o pulmão não estiver bem controlado, ele vai descompensar a parte cardiológica. Então, isso é super importante também, controlar a parte pulmonar, para, consequentemente, manter a parte cardiológica também controlada. Feito o tratamento do DPOC, a pessoa consegue ter uma vida normal? Não, normal é difícil falar, porque ela está pagando um preço de ter fumado, né? O asmático, sim, como eu já falei outra vez, sim. Quem tem asma e trata direitinho pode ter uma vida completamente normal. O paciente que tem DPOC, como o Dr. Rafael falou, tem os seus graus de gravidade. Se está mais leve, obviamente vai ter menos sintomas. Se está mais grave, vai ter mais sintomas. Mas o mais importante é tratar, porque fazendo tratamento, com certeza, a qualidade de vida vai melhorar. Porque essa pessoa está muito debilitada por todos os sintomas. Então, você fazendo esse tratamento, ela melhora bastante. E tem, além das medicações, fisioterapia respiratória, exercícios de reabilitação pulmonar são importantíssimos, além de vacinação, para prevenção, como você sempre fala. A gente prevenir as crises infecciosas de gripe, de pneumonia através da vacina, principalmente para esses pacientes. É engraçado que não se ouve falar tanto em enfisema pulmonar, em DPOC. As pessoas, eu acredito, pelo que a gente vê, as pessoas têm crise, correm para o hospital, mas quando se fala no tratamento, é difícil você conhecer alguém que está fazendo um acompanhamento, um tratamento com um pneumologista. Eu estava no hospital outro dia atrás e uma senhora que faz tratamento, ela estava com a bombinha, com a medicação e com o cigarro na mão. E ela falou, eu não consigo parar. E eu fiquei pensando, como que a pessoa percebe que aquilo vai causar a morte, né? A gente está falando aí que em 2020 nós teremos o enfisema pulmonar como o terceiro maior caso de morte no mundo. Como uma pessoa ela não consegue administrar isso? No consultório é comum vocês perceberem que o paciente não para mesmo tratando? Sim, o que a gente percebe, né, como a gente falou no início, que a maioria dos casos, 90%, tem relação com o tabagismo. E junto com o tabagismo, a gente sabe que o tabagismo é uma doença. Né? Sim. Então a pessoa pode ter começado a fumar lá atrás, na adolescência, por brincadeira. E acaba depois não cessando, não parando o tabagismo pela dependência química. Então, apesar da pessoa ter ciência da gravidade do quadro pulmonar, do desconforto respiratório e das consequências de uma doença pulmonar não controlada, tem essa dependência química. Então, o que é o mais importante? As pessoas que fumam sempre, todos os dias, né,
pensar nessa sensação, pensar que precisa parar realmente com o cigarro e procurar o seu médico, porque tem tratamento. Tá certo. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Quero até dizer que quem está em casa, quiser conhecer o Dr. Rodrigo, o Dr. Rafael, pode entrar no nosso portal, programasaudevocê.com.br. Tem lá os doutores, vão esclarecer dúvidas, vão falar com vocês, pode mandar e-mail. E é sempre importante lembrar que aqui a gente está dando orientações de saúde, fazendo uma prestação de serviço pública, que o objetivo é conscientizar você a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde.